Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um quadro recente aqui no Ministério dos Quadrinhos. Eu chamo de Quadrinhos para quem gosta de. Nesse quadro eu busco indicar quadrinhos, falar de quadrinhos que eu acho legais, a partir de gêneros específicos. Eu já fiz um de fantasia, quadrinhos para quem gosta de fantasia. Foi até o primeiro desse quadro, que até foi ensaiado antes, que aí não peguei tanto o gênero, né, mas peguei uma série de TV, quadrinhos para quem gosta de Stranger Things. Qual é a minha ideia com esse quadro? A minha ideia com esse quadro é fornecer instrumentos para quem quer começar a ler quadrinhos e não sabe por onde, mas tem certos gostos, gosta de alguns gêneros e gostaria de encontrar quadrinhos desse gênero. Então a pessoa que já lê quadrinho, mas que gosta de um gênero específico e quer encontrar mais coisas sobre aquilo. Essa que é a minha ideia. É claro que isso aqui tudo está ligado ao meu gosto. Então pode ser que algumas pessoas curtam mais, outras curtam menos, de acordo com a proximidade que o gosto da pessoa tem em relação ao meu. Mas esse então é o segundo e nele eu vou falar sobre quadrinhos para quem gosta de ficção científica. Eu até no primeiro eu falei que eu já tinha elaborado o roteiro de um para quadrinhos para quem gosta de biografias. Esse tá já no prelo, vamos colocar assim, mas eu resolvi ir para esse agora, porque ficção científica, assim como fantasia, é algo que eu gosto muito. Aviso que eu estou usando ficção científica aqui de uma maneira muito ampla. Assim, há toda uma discussão em torno do termo. Será que algumas coisas aqui se encaixam precisamente? Talvez sim, talvez não. Eu estou usando como ficção científica aquilo que alguns chamam de ficção especulativa, que parte, por exemplo, que coloca as distopias como ficção científica, sei lá, as ficções científicas mais, sei lá, tradicionais, que, por exemplo, que trabalham, sei lá, o uso da máquina, a relação máquina-ser humano, então assim, que extrapolam em relação ao futuro. Eu estou usando de verdade, de um jeito muito amplo, mas normalmente o leitor de ficção científica, ele lê ficção científica, ele lê sob esse guarda-chuva desse termo ficção científica coisas bastante distintas, e aqui nós vamos ver assim, um leque amplo nisso. Mas vamos lá, vamos começar então as indicações, né? Primeira coisa que eu quero mostrar para quem curte ficção científica é isso aqui, ó. Nathan Never, ou Nathan Never, se preferir. Isso aqui, Nathan Never, é uma série da Bonelli. É a série de ficção científica da Bonelli, que tem série de terror, que tem série de faroeste. A Bonelli é uma editora italiana. E Nathan Never foi publicado aqui no Brasil já há bastante tempo. E ano passado, 2018, a Mitos trouxe 4 edições do personagem, que é tranquilo achar aí. As 2 primeiras edições tem histórias completas e a terceira e a quarta, a história continua na quarta, é isso, né? Fuzileiros do Espaço continua na última batalha. O que é o Nathan Never? Nós temos um cenário futurista, urbano, no qual a justiça foi privatizada, ou parte da justiça foi privatizada, e o Nathan Never é o agente de uma dessas instituições de justiça privada. Então ele atende casos, pessoas que vão lá pedir investigações e, na verdade, as temáticas são as mais diversas possíveis. Por exemplo, ele vai investigar uma situação, um suicídio de um soldado que se preparava para, sei lá, trabalhar, para lutar no espaço, e está lá numa área de treinamento e a mãe não acredita que o filho tenha se suicidado. E aí isso dá as histórias do Fuzileiros do Espaço e a história que é publicada no Fuzileiros do Espaço é a última batalha. Cara, tem histórias, por exemplo, no qual ele vai se aventurar numa espécie de cidade de cima e cidade de baixo. Na cidade de baixo vivem pessoas que são excluídas da sociedade de cima. Cara, isso, Nathan Never é muito bom e trabalha com muitas referências, por exemplo, a Blade Runner, no caso aqui de Fuzileiros do Espaço, até a Gundam, que é aquela série japonesa de robôs. Os criadores, eles realmente fazem essa miscelânea para poder, revista por revista, prestar homenagem a obras diferentes, só que sempre, pelo menos nas histórias que eu li, com um roteiro muito bem elaborado e legal. Então, para quem gosta de ficção científica, tá aí. Nathan Never é ficção científica da Bonelli. Vamos sair então agora da Itália, dessa editora italiana, e vamos para uma editora norte-americana. Eu vou falar de 3 quadrinhos que são da
Image. O primeiro deles saiu esse ano, 2019, o primeiro volume aqui no Brasil, que é Black Science, que é uma série do Rick Remender, que me lembra um pouco Fringe, assim, a temática um pouco, né? Não tanto a execução. A execução é completamente diferente. Mas é o seguinte, um cientista, ele construiu uma espécie de pilar que permite que ele viaje para universos paralelos. E esses universos paralelos são muito diferentes entre si. E o que acontece? Logo na primeira viagem há um acidente e ele e outras pessoas, incluindo 2 filhos dele, um adolescente e uma criança, ficam presos, perdidos nesse multiverso, à deriva nesse multiverso e saltando de universo em universo para chegar até em casa. O perigo é constante, eles podem não sobreviver aos universos, e alguns personagens não sobrevivem realmente. É uma história cujo principal mérito é o ritmo e essa sensação constante de aventura, de bem divertido. Agora, outro de ficção científica, uma pegada completamente diferente, que também da Image, só que esse sai no Brasil pela Geektopia, Black Science sai pela Devir, que é Alex mais Ada. Esse foi o primeiro quadrinho comentado aqui no Ministério dos Quadrinhos. Esse é o volume 1. Já saiu nos volumes 2 e 3 que concluem a série. Eu até comprei o volume 2. Estou esperando agora para comprar o volume 3 e fazer uma leitura direta, né? Reler o primeiro e ler os dois. Isso aqui é bem interessante. É do Jonathan Luna e da Sarah Vaughan. O que é essa história, né? Um mundo onde a tecnologia se desenvolveu e um rapaz ele ganha de presente uma robô acompanhante. É uma robô que em tudo emula um ser humano, que é a Ada, e ela atende todas as vontades dele e ela não tem livre-arbítrio. Acontece que os robôs eles foram desenvolvidos a nível de ter livre-arbítrio, só que eles não têm livre-arbítrio por uma decisão humana. Para não correr riscos, né? Acontece que o Alex ele dá um jeito da Ada ter livre-arbítrio, ele desbloqueia a Ada e aí começa a história. É bem legal. Esse primeiro volume é bem instigante, uma ficção científica bem assim legal de ler, que trabalha esse tema da inteligência artificial. Bom, tô aí, só pegar agora o terceiro volume para ler, porque se for no nível do primeiro volume, realmente a série concluir no nível que ela inicia, realmente ela é bem alto nível. O começo foi muito legal. Bom, agora vamos para aquela série que é uma das minhas favoritas de tudo que sai no Brasil atualmente. Vocês vão ver 2 séries aqui nesse vídeo que são das minhas favoritas de tudo que sai no Brasil. Uma delas é essa daqui, Lazarus, que é um futuro também distópico, mas muito criativo. É um futuro no qual os Estados Unidos evoluíram para um mundo feudal, vamos colocar assim, é um neofeudalismo. O que acontece, né? O país ele não é dividido mais agora, sei lá, em estados, ele é dividido em zonas de influências de famílias. E essas famílias detêm o poder, detêm a tecnologia. A sociedade é dividida em 3 castas, né? As famílias, os servos e uma terceira casta, que é uma casta que ela não tem... Assim, ela não tem direito, são os refugos o nome dela. O nome dessa casta é refugos. Eles não têm direito, eles não prestam tantos serviços às famílias, né? Elas podem ascender para serem servos. Cara, só essa ambientação é legal, mas Lazarus é uma espécie de capanga-mor de uma família, que é tecnologicamente aprimorado, muito difícil de matar. O nome faz referência ao Lázaro bíblico, né? E a protagonista é a Lazarus da família Carlyle, o nome dele é Forever Carlyle, né? Acho que se pronuncia assim. E ela falam que ela é filha da família, só que ela se sente diferente ali daquele meio, né? Distinta, às vezes um pouco um peixe fora d'água, ela quer ser aceita, só que as sementes da desconfiança dela são colocadas, né? E aí é essa história, né? Esse cenário magnífico, a personagem é muito legal. Cara, é muito bem feito isso aqui. Um gibi muito bom, tanto em termos de roteiro, quanto em termos de desenho. De novo, das minhas séries favoritas, esse aqui é o segundo volume, meu primeiro tá emprestado, que é
intitulado A Ascensão. O terceiro já está até em pré-venda, pelo menos na última vez que eu vi estava em pré-venda. É algo que eu fico ansiosíssimo para ler o volume seguinte. Gosto demais disso aqui mesmo. Agora, a outra série que eu gosto muito, assim, Lazarus é uma série que pra gente vai ter começo, meio e fim. A outra é uma série que lembra um pouco os super-heróis, mas ao mesmo tempo é bem diferente, que é isso aqui, Juiz Dredd. Que lança Juiz Dredd no Brasil, a editora Mitos, e Juiz Dredd vai lembrar um pouco, na verdade, Nathan Never lembra um pouco, né? O Juiz Dredd. Por quê? Nós temos um futuro, né? Onde agora as pessoas vivem em mega cidades, e nessas cidades quem administra a justiça são os juízes. Os juízes são talvez a principal força. Um juiz é ao mesmo tempo juiz, júri, executor e força policial. E em Mega City 1 nós temos o grande Juiz Dredd, que é implacável. Cara, Juiz Dredd é tão criativo, é tão legal. Esse é um quadrinho em inglês, sai na 2000 AD ou 2000 AD, que, cara, permite várias histórias. De novo, falei que lembraria o Nathan Never, mas com todo respeito a Nathan Never, eu ainda fico com um bom juiz aqui. Porque o que nós temos aqui? Essa história aqui, por exemplo, é a história de um homem que teve o seu corpo transformado num corpo robótico. E ele volta para a Terra, recebe baixa, e é toda a dificuldade de adaptação dele. E isso, claro que é contado o drama dele, mas isso está ligado a essa rotina do Juiz Dredd. Essa aqui é Juiz Dredd Mandroid. Mas a Mitos já lançou vários encadernados do Juiz Dredd. Juiz Dredd América, por exemplo, também é muito legal. Eu recomendo muito mesmo a leitura de Juiz Dredd. Até fiz uma espécie de guia de leitura aqui no canal para isso, porque é um universo que lembra um pouco a certa coesão do universo de super-heróis, mas que permitem histórias cômicas, histórias trágicas, histórias com uma pegada com sci-fi mais pesado, histórias com uma pegada mais street level, investigação, policial. Cara, Juiz Dredd realmente é muito bom, e para quem gosta de ficção científica, o cenário ofertado oferece várias possibilidades. O roteiro, pelo menos as histórias que estão saindo no Brasil, é muito bom. Boa parte é do Matt Wagner, que é que é o criador do personagem. Bom, tô falando demais, é porque eu realmente gosto muito de Juiz Dredd. O que eu vou mostrar agora tá um pouco ligado ao gênero de super-heróis, mas vocês vão ver porque tem muito a ver com ficção científica, que é isso aqui, X-O Manowar Soldado. Esse encadernado é lançado pela editora Jambu. O X-O Manowar é o carro-chefe da editora norte-americana Valiant, que é uma editora que tem um universo de super-heróis à la Marvel, à la DC, mas é um universo mais restrito, mais coeso. E a história do X-O Manowar é a história do Arik da Dácia, que era uma pessoa cujo povo estava resistindo ao Império Romano, e de repente ele sofre uma abdução por alienígenas, é levado para ser escravizado, consegue participar de uma revolta, pega uma armadura alienígena, que é uma armadura sagrada para essa raça, que é uma armadura poderosíssima, só no exército de um homem só, e ele volta para a Terra. Mas quando ele volta para a Terra, embora esteja empunhando essa armadura, né, que é poderosíssima, 2000 anos se passaram praticamente. Ou seja, não tem as pessoas que ele ama não estão mais por aqui. Essa é a primeira fase do X-O Manowar. Sabe, aqui no Brasil, ou melhor, é a primeira fase do relançamento do X-O Manowar já nos anos 2000. Tá? Tem a fase da Valiant nos anos 90, mas acho que não entra no caso. Isso aqui é uma segunda fase do personagem, que é escrita pelo Matt Kindt e desenhada pelo Tomás Giorello. Olha só que desenho legal. O que nós temos? Nós temos o X-O Manowar vivendo em outro planeta, buscando paz, só que nesse outro planeta, o que acontece lá? A guerra chega e ele é praticamente forçado a participar, mas ao mesmo tempo ele não quer usar a armadura. Cara, história bem legal mesmo, assim, simples, boa de ler. Dá para começar por aqui na boa, mesmo não tendo lido a primeira fase. Por último, bom, falei aqui de quadrinho italiano, quadrinho da Image, quadrinho inglês, quadrinho norte-americano fora do eixo Marvel e DC, quadrinho e também da Image, né, que é essa da Valiant. Vamos falar agora de um quadrinho franco-belga para encerrar, que é esse aqui, Shangri-La, que saiu aqui no Brasil em 2018 e fez muito sucesso. Isso também é um futuro, a humanidade vive em órbita,
numa espécie de cidade. Isso aqui é uma distopia. Normalmente a gente pega sei lá, distopias com cunho mais socialista, né? Isso aqui é uma distopia de cunho, sei lá, capitalista, né? O consumo, a vida das pessoas gira em torno do consumo, toda a experiência humana é esvaziada. Shangri-La realmente pretende uma certa crítica à sociedade de consumo, mas não, né? E além disso, conta uma história bem legal de se lida, com desenhos bons que envolve um monte de coisa, né? Envolve, sei lá, viagem no tempo, estações espaciais, envolve, sei lá, o pessoal tentando descobrir o que está por trás das coisas, lidar com isso. Um gibi bem legal, quadrinho aí franco-belga, para quem gosta de uma ficção científica mais bem elaborada, mais densa. Shangri-La é a pedida, é realmente a pedida. Bom, esses aí são os quadrinhos, as minhas indicações de quadrinhos de ficção científica. Tem muitos outros, inclusive eu pretendo fazer no futuro mais quadrinhos de ficção científica, mais quadrinhos de fantasia, mas por enquanto eu peço a você, inscrito, que coloque indicações de quadrinhos de ficção científica aí, tanto para outras pessoas chegarem aqui e gostem do gênero, quanto para mim, para eu descobrir mais coisas, né? Bom, então, despedindo já de vocês, peço o joinha, é claro. Lembro que eu sempre deixo o link da Amazon nos meus vídeos, né? Todos os quadrinhos, esses quadrinhos aqui, acho que todos estão à venda na Amazon. Vou deixar o link de todos, né? Caso você queira fazer uma compra, por exemplo. Se você entrar por esses links, ajuda bastante o canal. Mas assim, eles vendem em outros lugares além da Amazon também. Por exemplo, Nathan Never vende na loja da Mitos, né? Às vezes os da Image que são um pouquinho mais difíceis de achar, os da Devir, né? Mandroid também na loja da Mitos, tem também a loja da própria Jambô. Mas assim, vou deixar todos os links aqui, caso você vá fazer alguma compra lá, isso ajuda bastante o canal. Agradeço então por ter visto o vídeo, não esquece de dar teu joinha, não esquece de se inscrever se está chegando por agora, de mostrar o vídeo para os teus amigos, isso que faz o nosso canal crescer, né? Eu sempre conto com a ajuda de vocês para isso, né? Para divulgar o canal, porque eu sou péssimo nessas coisas. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.